Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema da saúde mental, mais especificamente sobre como lidar com os pensamentos negativos, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando diversas situações atípicas e que podem causar estímulos que desequilibram o nosso estado emocional, não é verdade? E também ajudar aquele que muitas vezes a gente mesmo acaba julgando, né, que a pessoa tem só pensamentos negativos e ela deveria mudar. Mas será que é fácil? Ou você só está pisando no mapa da pessoa e prejudicando a relação? Acontece isso? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque a gente tem sim essa sequência de causas e efeitos que acontecem na nossa vida. Um pensamento negativo pode gerar sentimentos negativos, isso causa atitudes negativas e o resultado é negativo. A gente já explicou isso em alguns treinamentos e isso é uma sequência natural da nossa atitude, né, sobre os aspectos dos nossos pensamentos. Mas será que esse pensamento é totalmente negativo? Para ser sincero, para início de conversa, não existe uma forma de classificar um pensamento negativo ou positivo. Quando você pensa, não existe um selo dizendo esse é um pensamento negativo ou esse é um pensamento positivo. É um simples pensamento. Lembre-se, a nossa mente é projetada para nos proteger inicialmente. Nós temos esse processamento de luta ou fuga. Então, qualquer pensamento que nós temos, muitas vezes, é para nos proteger, nos precaver ou nos antecipar de alguma coisa ou para que a gente possa evitar algo de ruim que possa acontecer, não é verdade? Então, como é que você pode dizer que é um pensamento negativo se tem uma intenção positiva? Na verdade, ele é um simples pensamento. Então, se eu começo a pensar, nossa, será que eu vou ser infectado? Será que o número de mortes vai aumentar? Será que eu vou ser despedido? Ou se eu estou desempregado, será que eu vou ser recolocado no trabalho? Então, são pensamentos. Agora, esses pensamentos podem gerar, sim, sentimentos negativos, dependendo do significado ou da representação interna que eu tenho sobre esse pensamento. E isso, sim, pode gerar uma tristeza, uma ansiedade, uma insegurança, uma irritação, sabe? Uma raiva. Então, o pensamento, sim, pode gerar esses sentimentos e automaticamente causam os meus comportamentos e atitudes sobre esse aspecto e talvez o resultado daquilo vai ser indesejável, certo? Então, é a partir disso que surge um estímulo que pode ser um estímulo de uma memória, de um passado, né? E às vezes eu fico lá naquela dor do passado, de um erro, de uma falha, e aquilo começa a estimular. E o pior é que isso começa a estimular de uma forma que ele projeta a mesma coisa que pode acontecer no futuro. Então, isso vai causar uma ansiedade, porque eu começo a projetar, nossa, será que isso vai acontecer de novo? Será que eu vou errar de novo? Será que eu não vou conseguir? Será que vai acontecer isso de ruim, etc. Não é verdade? Então, às vezes o estímulo ele pode ser um estímulo externo ou interno mesmo, em forma de memórias, e isso causa um ciclo, né? Uma cadeia de pensamentos e parece uma bola de neve, ele vai só aumentando, né? Até o momento em que causa certos efeitos fisiológicos, causam dores, calafrio, taquicardia e tudo mais, certo? E, então, como lidar com essa situação? Primeiro, é desafiador você querer interpretar esses pensamentos imediatamente, logo após que você tem esses pensamentos. Ou mesmo quando você está associado a esses sentimentos, principalmente sentimentos de tristeza, de raiva, de irritação, quando você está totalmente associado, é desafiador você se desvincular disso e falar assim, estalar os dedos e falar assim, não, para irritação, para tristeza, não é verdade? Ou um amigo seu chega para você e fala assim, não, você está sendo negativo, pensa de forma positiva, aí você fica com mais raiva da pessoa, não é verdade? Por quê? Porque
você está associado àquela emoção. E por mais que você tenha aí diversos fontes de técnicas, de conteúdo, livros e tudo mais que você pode encontrar para lidar com pensamentos negativos, né? E todos afirmam que você pode mudar esse pensamento, que você pode sim tomar a decisão de escolher melhor suas atitudes, etc. Quando você está associado ou quando você tem esse ciclo de pensamentos, é desafiador você sair. Então eu concordo. Eu simplesmente aqui publicar um vídeo falando, não, você consegue, é só você pensar de forma positiva, eu sei que é desafiador. Né? Nós temos uma mente que está querendo me proteger de alguma coisa. Né? E você dizer que isso é errado, esse pensamento é ruim, esse pensamento é errado, você está indo contra algo que ainda está te protegendo, certo? Da sua intenção positiva. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Primeiramente, é entender esse estado emocional. Se você está tendo mais episódios tristes do que episódios alegres, se você está tendo mais episódios de raiva do que de prazer, ou mais episódios, né, de ansiedade do que relaxado, então isso significa que alguma coisa está desbalanceada. Que alguma coisa está acontecendo e provavelmente isso pode somar a momentos de estresse, incômodos fisiológicos como dores e etc, ou até mesmo insônia. Né? Se você está nesse ciclo, se está sendo mais frequente esses episódios, a primeira dica mais importante é você buscar ajuda, seja de um psicólogo, de um especialista psiquiatra, de um terapeuta, enfim, para que você possa entender melhor isso que está acontecendo com você. Ele vai poder te ajudar primeiramente a ter um diagnóstico, a entender o que está acontecendo, né? O que é esse ciclo que está acontecendo. Porque se você deixar isso, né, crescer, vai chegar um momento que você não tem mais controle nenhum. Né? E isso pode ser muito prejudicial à sua saúde. Então, primeiramente, busque ajuda. Depois, quando você realmente entender melhor, aí sim você tem condições de criar um plano de ação ou de aprender mecanismos para que você possa minimizar ou diminuir a incidência desses fatos. A primeira delas, por exemplo, é você treinar mindfulness. Mindfulness é uma perfeita técnica, vou deixar o link aqui do Maximiliano Sano, um excelente facilitador e terapeuta em Mindfulness. Você vai poder treinar a sua mente para entender esses pensamentos, para reconhecer esses pensamentos, para reconhecer essas emoções. E a partir disso, você conseguir treinar a sua mente a focar, a ter atenção plena, certo? Então, essa é uma forma. Uma outra forma, por exemplo, é você começar a escrever seus pensamentos, seus sentimentos. Então isso é uma forma de dissociar daquilo que está acontecendo em você, porque você vai poder expressar o que está acontecendo e quando você lê, você vai entender melhor, de forma dissociada, o que está acontecendo com você. E isso vai dar pistas de como você pode mudar certas situações ou pensamentos. Porque enquanto, de novo, você pensa, você não sabe se isso é algo que pode gerar um sentimento positivo ou negativo. Mas depois que você escreve e lê, talvez você tenha um pouco mais de discernimento. Uma outra forma, tem técnicas da PNL onde a gente consegue dissociar daquela emoção. Então é como se você imaginasse numa cena onde você se vê em terceira pessoa. E aí você consegue ter uma melhor interpretação de fora o que está acontecendo com você. De novo, enquanto você está associado, é desafiador você entender essas sensações. Né? Você só tem reação de luta ou fuga. Tá? Existem maneiras, por exemplo, que você pode perceber qual o foco que você está dando. Por exemplo, foco constrói, distração destrói. E o que é isso? Observe o seu ambiente agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Observe todo o ambiente que você se encontra agora. E comece a notar
quais objetos ou coisas em vermelho você encontra ao seu redor. Vou dar alguns segundos. Valeu? Pronto? Ótimo. Agora fecha os olhos e começa a pensar em quantos objetos e coisas que você percebeu na cor amarela. Difícil, né? Por quê? Porque eu te dei um foco. Então pode abrir os olhos e perceba que a nossa mente, ela também tem esse mecanismo automático. Muitas vezes a gente dá foco a uma situação e esquece tudo que está ao redor. E isso quer dizer que quando eu foco o problema, só aumentam os problemas e vai aumentando de novo, como se fosse bola de neve, e só vai aumentando. A gente não consegue perceber ao redor que existem soluções. Ou a gente não dá oportunidade para a nossa mente em pensar em soluções. Então a gente pode sim começar a partir do momento que você começa a entender melhor essas emoções, esses sentimentos que foram estimulados através de um pensamento, então você pode sim começar a notar quais são esses pensamentos e a partir desses pensamentos você começar a discernir, puxa, esse pensamento está me levando a uma sensação negativa, a uma sensação de tristeza. Como é que eu posso pensar diferente? Eu posso pensar em aumentar estratégias de flexibilidade. Eu já falei isso num vídeo, vou deixar o link aqui, para que você possa sair dessa zona familiar, fazer coisas diferentes para estimular a sua mente a pensar em estratégias diferentes, em soluções. Porque se você ficar só pensando no passado, das dores, das falhas, dos erros, das culpas e arrependimentos, isso vai te deixar num estado negativo ou de tristeza. E ao passo que isso ainda vai alimentar pensamentos futuros de coisas ruins que pode acontecer, né? E vai causar uma ansiedade. Então, como é que eu faço para eu começar a pensar de forma que eu tenha condições de projetar sucesso nas realizações, projetar coisas mais positivas, coisas boas que podem acontecer, né? Então, é identificar esses pensamentos e ver, tá, da mesma forma que pode dar ruim, também pode dar certo. Da mesma forma que pode aumentar o número de infectados, também pode diminuir o número de infectados. Isso é ser mais otimista? Talvez até seja ser mais otimista, mas pelo menos eu começo a orientar a minha mente de que existe luz no fim do túnel, do que ficar simplesmente nesse escuro. Sim? Bom, mas isso tudo são escolhas, que você tem autonomia e você tem o seu terço de responsabilidade, que sim, você pode mudar para você, por você. Tudo bem? E eu sempre falo, experimente o que de melhor pode acontecer. Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.